Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do PISM 3 de 2025 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Fogões de indução são uma alternativa ecológica ao fogão a gás convencional, pois funcionam com a indução de corrente elétrica no fundo da panela pela presença de uma bobina dentro do fogão. A bobina fica paralela ao fundo da panela e é ligada a uma fonte de corrente alternada. Entre a bobina e a panela existe uma placa de vidro, de modo que a bobina não encosta na panela. Por simplicidade, considere que a bobina do fogão é formada por um solenoide de diâmetro Dzão, conforme mostra a figura a seguir. O fundo da panela, nesse caso, pode ser considerado como uma espira de uma volta. Para melhorar o projeto do conjunto fogão de indução panela descrito acima, pensando em aumentar a eficiência no aquecimento da panela sem aquecer o fogão, a gente pode, letra A, aumentar a distância entre a panela e a bobina. Está errado, porque se a gente aumentar a distância, da panela e a bobina, a intensidade do campo magnético que atinge a base da panela vai diminuir. O que vai acontecer? Vai reduzir a corrente induzida, e, consequentemente, o aquecimento vai se tornar menos eficiente. A letra B diz que se a gente aumentar o diâmetro D da bobina interna do fogão, isso também vai estar errado, porque embora o diâmetro da bobina possa afetar a distribuição do campo magnético, não vai ser o fator principal para aumentar a eficiência do aquecimento da panela. O fator mais importante é como o material da panela responde ao campo magnético, ok? A letra C diz que a gente deve utilizar apenas metais ferromagnéticos na construção da bobina interna. Então, isso está errado, porque a bobina do fogão de indução, normalmente ela é feita de cobre, que é um excelente condutor, mas não é ferromagnético. O importante é a interação do campo magnético gerado pela bobina com a base da panela, e não o material da bobina em si. A letra D fala que utilizar metais com maior resistividade na fabricação da panela. Então, essa seria a correta, porque o aquecimento do fogão indução ele ocorre devido às correntes de Foucault, que geram calor ao passar pela base metálica da panela. Então, se o material da panela tiver alta resistividade elétrica, como ferro fundido ou aço inoxidável, a dissipação da energia vai ser maior, logo, um aquecimento mais eficiente. Se a gente usar metais como o alumínio, que tem baixa resistividade, permitindo que as correntes fluam facilmente sem gerar calor suficiente, vai tornar menos eficiente para fogão a indução. Por isso que as panelas de alumínio, elas, como dito popular, elas não funcionam no fogão a indução, ok? Então, a resposta correta é a letra D. Por que a letra E está errada? A letra E diz assim, reduzir a frequência da fonte de corrente. Está errado por quê? Porque a eficiência do fogão a indução ele vai depender da frequência da corrente alternada. Se a gente reduzir a frequência, a indução eletromagnética vai ser enfraquecida. Isso vai diminuir o aquecimento na panela. Então, a gente vai dizer que a letra correta é a letra D. Beleza?